Fala, meu povo, sabadão, e a gente tá aqui para conversar, para trocar aquela ideia sobre o nosso tricolor, que não joga na rodada, jogo adiado contra o Cuiabá, fica aquele vazio no fim de semana, não tem jogo do Grêmio, mas os assuntos continuam repercutindo, e esse assunto, no caso, é um assunto bem delicado, que eu quero trazer para vocês e expor mais uma vez, porque ele já foi falado e agora voltou à tona em virtude do que aconteceu, tá? A gente vai fazer uma entrevista aqui, fez uma entrevista, melhor dizendo, para detalhar um assunto muito polêmico e que merece ser mais investigado, diria assim, analisado, merece vir mais à tona, porque se caso proceda, e eu vou querer que cada um de vocês tire as suas próprias conclusões, é muito grave. É muito grave, e eu, na condição de jornalista, que busco sempre a veracidade das coisas, doa quem doer, não só eu, mas como outros colegas também, a gente tem a obrigação de tentar ir a fundo nos detalhes, entender melhor, para verificar até que ponto algumas coisas acontecem e que não parecem verdade, parecem mentira. No dia 4 de junho, agora, no último dia 4, o jornalista e repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, profissional de credibilidade, competente, com fontes fidedignas, que tem um trabalho respeitoso, postou no Twitter, tweetou uma informação que lhe havia chego, dando conta e explicando o que muita gente não estava entendendo. Ninguém estava entendendo. O porquê que Paulo Vitor havia ressurgido no Grêmio, mais do que isso, ressurgido com força, com moral, e agora está jogando. Pois bem, segundo essa informação do Rafael, o empresário do Paulo Vitor é o mesmo empresário do Bob Sim, do Vitor Bobsin, cuja renovação com o Grêmio vinha se arrastando, vinha meio que truncada, uma negociação difícil e de repente, de uma hora para outra, se resolveu. Essa informação do Rafael dá conta de que o empresário, no intuito de valorizar o goleiro, para tentar vender, havia, de certa forma, sugerido, entre aspas, ou exigido, não se sabe o teor, que o Paulo Vitor voltasse à vitrine, voltasse a ser valorizado e utilizado em detrimento, em troca, melhor dizendo, de uma facilitação de renovação com o Bobsin. Pois bem, no primeiro momento, a gente viu aquilo ali, eu particularmente, e achei que fazia todo sentido. Primeiro, pela credibilidade do Rafael, pela incredulidade que eu estava, e tenho certeza que todos os gremistas estavam, com o Paulo Vitor ressurgindo, porque era um cara que estava para ser dispensado, de repente surge com louvores e está jogando. Pulou à frente de dois garotos da base promissores e muito bons goleiros, Gabriel Chapecó e o Adriel, e hoje o Paulo Vitor está no gol do Grêmio. A contragosto, tenho certeza que da grande maioria do torcedor. Pois bem, essa informação do Rafael, ela causou um rebuliço naquele momento, mas as coisas passaram, o tempo passou e acabou ficando para trás, acabou ficando no esquecimento. Só que o Paulo Vitor, jogando, uma hora, a gente sabia que podia dar problema. E realmente aconteceu. Cara, contra o Sport, ninguém me tira da cabeça, e tenho certeza que da maioria de vocês, que ele foi o principal e talvez único responsável pela derrota por uma falha gritante no gol do Sport. Pois bem, essa derrota para o Sport, a terceira consecutiva, que coloca o Grêmio na lanterna do campeonato, uma campanha vexatória, a pior campanha do século, enfim, mal, o Grêmio está mal. Essa terceira derrota no Brasileiro fez com que muita gente, muitos gremistas e, enfim, influenciadores, páginas, resgatassem essa notícia do Rafael, essa informação do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba,
e trouxessem à tona novamente, porque novamente ficava mais evidente que aquilo ali faria, ou fazia, melhor dizendo, sentido. Fazia sentido. Não havia explicações para que o Paulo Vitor tivesse pulado à frente e de um goleiro que estava sendo desvalorizado passasse repentinamente a ser a menina dos olhos do Grêmio, um dos melhores do Brasil, segundo declarações. A gente vai fazer aqui, cara, melhor, já conversei com o Rafael Pfeiffer hoje à tarde, para que ele detalhe para vocês toda essa história. Detalhar toda essa história, de que maneira chegou, a repercussão, a opinião dele. Ele vai contar para vocês agora tudo que lhe chegou, já que o tweet é curtinho. O Rafael agora vai contar para vocês. Eu conversei com ele e a gente tirou a limpo e detalhou essa informação que o Rafael trouxe, que para mim é uma bomba e é grave, extremamente grave. A gente sabe que no futebol existem coisas um tanto, digamos assim, obscuras. É um negócio que envolve milhões e milhões. A gente sabe que tem muita sujeira mesmo, vamos direto ao papo no futebol. Não que eu esteja associando com sujeira, mas a gente sabe que o futebol tem o seu lado obscuro. Todo mundo sabe, ninguém nasceu ontem. Mas eu me pergunto até que ponto o negócio do futebol, que envolve milhões, de que sim, é um negócio, senão talvez não existisse. Até que ponto? Qual é o limite? Qual é a linha tênue que divide o negócio de conchavos, de negociatas seria? De conchavos, acho que é melhor, para favorecer partes, mesmo que para isso tenha que se desrespeitar ou se passar por cima da própria história da instituição, do clube, da torcida, de outros jogadores. Qual é o limite entre o negócio e quando a coisa vira o fio, tá? A gente vai falar com o Rafael e vocês vão entender direitinho o que aconteceu e vão tirar as suas próprias conclusões, beleza? Então assim, primeiro eu quero que tu tenha aqui uma noção de que a saúde da gente, meu irmão, é a coisa mais importante que existe. Mais importante, o homem é relaxado. Para ir no médico é um parto, não vai no médico. Cuida da tua saúde, meu amigo. Dá uma olhadinha na mensagem do nosso patrocinador e parceiro, Gremistaço Raiz, daqueles de fé e também competente, médico de altíssimo gabarito, Lucas Ferreira Leite, urologista. Dá uma olhadinha aí. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Brasil? Você sabia que sangramento na urina pode ser sinal de doença grave no aparelho urinário? Você sabia que cálculos urinários são uma das causas mais comuns de dores incapacitantes? Se você tem algum destes problemas ou qualquer dúvida sobre doença do aparelho urinário masculino ou feminino, consulte o urologista Dr. Lucas Ferreira Leite. Dispomos de acesso a modernos métodos de diagnóstico e tratamento para patologias do trato urinário. Entre em contato pelo telefone 51 33 41 03 19 ou pelo WhatsApp 51 9928 16 391 e cuide da sua saúde. Vamos lá, meu irmão, cuida da tua saúde, cara, é importante, exames preventivos, tem que cuidar porque a vida é uma só. Vamos nessa então, cara, conversar com Rafael Pfeiffer, que nos atendeu de prontidão, prontamente, rapidinho, estava no ar pela rádio e em 1 minuto nos retornou, eu agradeço. Rafael, tudo bem contigo? Muito obrigado por ter atendido as nossas mensagens, mesmo estando no ar, né? E, Rafael, aquela notícia que tu trouxe lá no dia 4, ela explodiu como uma bomba, porque se trata de uma conduta que mesmo que a gente saiba que possa ser corriqueira, eu acho que em determinados momentos passa do ponto, porque tu não pode comprometer uma temporada ou uma instituição para favorecer ou para agradar terceiros.
empresários, seja quem for. O que é que exatamente te chegou, Rafael? Qual foi a informação exata? Como te chegou essa informação? Detalha para os nossos seguidores a informação exata que chegou a respeito desse assunto. Fala aí, Esperoto. Tudo bem, cara? Prazer estar batendo papo contigo aqui. Parabéns pelo teu trabalho em primeiro lugar. Tá muito legal, a torcida tem acompanhado bastante, né? Mas vamos lá. Eu vinha buscando já a informação, vinha trabalhando já a informação. A gente começou trabalhando ela na visão do Victor Bobsin, né? Porque não foi uma negociação fácil para a renovação do contrato do Victor Bobsin. Ela se estendeu por um tempo, foi uma longa negociação com o Vinícius Prates, que é o empresário do Victor Bobsin. E depois a gente foi trabalhando, bem na época que o Vinícius Prates estava também naquela questão com o Inter, com o Guerreiro, ele estava na situação com o Grêmio. E ele é o empresário do Paulo Vitor e é o empresário do Everton também, né, o atacante. E aí eu recebi a informação, quando saiu a negociação envolvendo o Victor Bobsin, eu tinha informação de que o Vinícius Prates tinha conversado com a direção do Grêmio e que ele trabalharia para colocar tanto o Paulo Vitor quanto o Everton no futebol japonês, onde ele tem uma grande entrada. Mas as propostas elas não chegaram. E aí o que se colocou ali? Eles conversaram, enfim, e o Paulo Vitor precisava voltar para a vitrine. Essa é a informação que eu tinha. Paulo Vitor precisava voltar para a vitrine. E isso ele teve, olha, durante 2 semanas ele foi várias vezes no CT Luiz Carvalho conversar com a direção do Grêmio. E nesses acordos, o que me passaram é que ele conversou com a direção e que colocaria, né, a direção tentaria, de uma maneira ou de outra, colocar o Paulo Vitor mais na vitrine para que surgisse uma possibilidade de proposta para ele acabar sendo negociado, sair do Grêmio. E com essa promessa que a direção do Grêmio teria feito, o Vinícius Prates acabou facilitando, assim, a renovação do contrato do Victor Bobsin. Então, a informação que eu tinha era essa. E no dia 4 de junho foi que eu trouxe essa informação, dando conta de que a negociação estava encaminhada, tinha um acerto, né, do Grêmio com o Victor Bobsin, e que dentro disso, dentro da conversa, o Grêmio colocaria um pouco mais o Paulo Vitor na vitrine para que surgisse alguma possibilidade dele ser negociado pelo Grêmio. Rafael, e no dia da postagem, no dia que tu noticiou esse furo de reportagem, essa polêmica, esse escândalo, dá para dizer assim, quais foram as repercussões imediatas? Te procuraram, houve uma celeuma, passou despercebido? O que houve? O Grêmio reagiu? Alguém te procurou? Quais foram as reações, né? Os desdobramentos no dia da tua postagem a respeito desse assunto? Na verdade, quando eu dei essa informação foi no meio da tarde, e a gente trabalhou essa informação dentro da programação da Rádio Guaíba, e lá no finalzinho da tarde o vice-presidente Marcos Hermann me mandou uma mensagem dizendo que a informação estava errada. Ele disse que negava aquela situação, e aí ele me contou os passos. Ele disse que foi tranquilo para renovar com o Victor Bobsin, e que eles conversaram com o Paulo Vitor, conversaram com o Thiago Nunes, conversaram com o Paulo Vitor teria dito que ele não tinha ambiente para seguir no Grêmio, mas a direção do Grêmio e também a comissão técnica acabaram respaldando, né, o Paulo Vitor ali, disseram que ele seria colocado como o reserva imediato do Breno. Então foi isso que me colocou o Marcos Hermann. E logo depois, naquele final de semana mesmo, ele concedeu entrevista coletiva, onde ele falou bastante a respeito disso e colocou, né, que o Everton, na opinião dele, o Everton e o Santos eram os únicos goleiros que estavam num nível acima com relação ao Paulo Vitor. Então, o que teve de informação depois foi isso, né? Foi a direção do Grêmio negando veementemente esse caso. Eu quero saber, Rafael, de ti. Qual a tua opinião? Tu ouviu os dois lados, obviamente, tu é um repórter experiente, ouviu tuas fontes, ouviu tua fonte ou tuas fontes, ouviu a versão do Grêmio, como tem que fazer, ouviu os dois lados, mas o que o Rafael acha? Qual a tua conclusão, qual a tua impressão, a tua convicção, o teu sentimento? O que tu acha que realmente aconteceu? Olha, Esperoto, eu confio nas minhas fontes, né?
O que eu sei foi isso. O que eu sei foi o que aconteceu. Mas eu imaginava, naquele momento eu já imaginava que a direção do Grêmio ia negar. Assim como negou. Mas os indícios são muito fortes, né? Então pode sim, pode ter acontecido sim. Com certeza pode. Pode. E até acho que deve ter acontecido. Opinião minha. Rafael, a gente tem uma estrada no jornalismo, tanto eu quanto tu, quanto, enfim. A gente sabe que acontecem essas situações com mais frequência do que talvez muitos imaginem. Na tua carreira, elas foram muito frequentes, tu já presenciou algo desse tipo ou parecido, já ficou sabendo, já te relataram, enfim. É normal que aconteça, a tua opinião, é normal que aconteça de empresário escalar time, enfim, de interferências fora do clube, de pessoas de fora do clube interferirem de forma direta, e passar por cima de direção, de comissão técnica, e ser tão determinante assim, a ponto de escalar jogador? Cara, eu acho que já aconteceu muito mais. Já foi muito mais forte essa situação. Claro que sempre é negado por todas as partes. Mas já aconteceu muito mais de empresário dar uma forçada para jogador dele atuar. E são vários exemplos, vários. Não precisa nem citar aqui, tem inúmeros exemplos. Né? Jogador que acabou sendo convocado, jogador que atingiu o limite de jogos. Acontece e aconteceu muito. Tá aí então a palavra do Rafael Pfeiffer, repórter, jornalista da Rádio Guaíba, que trouxe uma bomba, uma informação gravíssima. Nós é que agradecemos, eu falo nós em nome também dos nossos seguidores, as pessoas que estão conosco aqui. Se inscrevam também no canal do Rafael no YouTube, porque tem credibilidade, é um trabalho sério. E da nossa parte, Rafael, fica a gratidão por ter nos atendido e esclarecido, né, para que o torcedor, para que as pessoas possam, a partir desses detalhes que tu trouxeste para nós, tirarem as suas próprias conclusões a respeito de um assunto realmente que incomoda. Tá, meu amigo? Para finalizar, fala um pouquinho para nós de Grêmio. Como é que tu tá vendo o Grêmio? A situação não tá boa. Qual é a tua visão desse momento do Grêmio? O que pode ser feito aí? O que tu acha que o Thiago vai fazer para os próximos jogos e para tentar mudar essa situação? Um grande abraço, muito obrigado, meu amigo. Qualquer coisa, prende o grito que a gente está aqui sempre à disposição. Tamo junto. Cara, obrigado aí pelo convite. Vamos aguardar aí, né, o que o Thiago Nunes vai fazer nos próximos jogos. Pegando a entrevista coletiva dele do último jogo, ele disse que queria criar uma estabilidade, mesmo com 2 derrotas. Criou, talvez, o que ele imaginou que seria a estabilidade de forma de jogo, sei lá. E ele disse que faria as primeiras trocas no time, né? Agora vamos aguardar. Vamos ver se isso vai se confirmar aí nos próximos jogos. Valeu, Esperoto. Aquele abraço. Fico sempre à tua disposição para a gente bater esse papo. Da mesma forma, meu amigo, da mesma forma, qualquer coisa aí que precisar, a gente está sempre à disposição. Vamos trocar figurinhas aí, a gente tem informações também importantes de Grêmio. E a gente se ajudando aqui, quem acaba sendo beneficiado é o torcedor, com informações mais precisas a respeito do nosso tricolor. Beleza? Obrigadão mesmo, Rafael. Pessoal, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que tudo fecha. É muito óbvio que isso deva ter acontecido. O que chamou atenção também é o trecho que o Rafael colocou, que o Paulo Vitor, ele, sentindo que não havia mais clima, comunicou, pediu para sair. Foi à direção, mas a direção o convenceu a ficar. Essa mesma direção que estava tentando negociá-lo. Qual foi o fator, qual foi o acontecimento que fez com que a direção do Grêmio mudasse tão radicalmente de postura, a ponto de convencer o Paulo Vitor a ficar, dizendo que vai dar o aporte, que vai abraçar? Eu só posso pensar que já havia sido feito um acordo com o empresário. E talvez nem o Paulo Vitor soubesse disso. Talvez nem ele. Porque senão não haveria necessidade de enrolar. Não, a gente vai dar apoio, fica com a gente e tal. Meus amigos, a situação é só uma ponta de talvez um iceberg de coisas que a gente não saiba. Os bastidores, não só do Grêmio, como de todos os grandes clubes de futebol, mas que às vezes vem à tona. Mais do que isso,
Nada contra o empresário, nada contra as pessoas, é contra talvez os procedimentos que vêm sendo adotados pelas partes. Nunca é pessoal as minhas críticas e observações. Mas, coincidências à parte, o Prates tem também o Darlan, o Léo Chu, o Vitor Bobsin, o Pedro Lucas e o Wesley, da base. Pois bem, coincidentemente ou não, jogadores que vieram parar no Grêmio. Orejuela, que é um ótimo jogador. Everton, que está aí, ganhando $500 mil, também é do mesmo empresário. Paulo Miranda. E quem mais são esses do Grêmio? Lá pro lado do Inter, também é coincidência ou não, Damião, Nico Lopes, Anselmo, Guerreiro, Paulão, todos jogadores do empresário. Não é uma crítica pessoal, reitero, mas é muita coincidência que de um mesmo empresário, parece que ele está falando aqui de escalações, tanto do Grêmio quanto do lado de lá, do Inter, com jogadores de um mesmo empresário. Será que é coincidência? Será que o Everton caiu de paraquedas aqui por nada? O Paulo Miranda? Casualmente, o Grêmio foi lá e gostou desse ou daquele e são jogadores do mesmo empresário, dos garotos da base do Grêmio. Tem mais coisa entre o céu e a terra, meu amigo, do que cria a vossa boa filosofia. O futebol, ele tem segredos. E nem sempre esses segredos são doces, são os melhores. A gente torce, a gente se mata gritando, brigando, sofrendo. Mas às vezes é bom a gente trazer também um choquezinho de realidade para que o torcedor veja e não fique cego. Não fique cego defendendo pessoas, seres humanos que estão lá e mesmo que na maioria das vezes com boas intenções, mas que também tem muita gente envolvida com o futebol, com o clube que tu ama, que eu amo, para outros motivos, com outras intenções. A gente tem que torcer, cara, e eu torço, pela instituição, pela camisa, pelo Grêmio, pela história. Porque a minha história tá junto com a história do Grêmio. Cara, para mim não restou nenhuma dúvida de que esse acerto existiu. Tá muito claro. Não estou afirmando 100%, porque não tem como ser 100%, mas história da carochinha, eu não acredito mais há muito tempo. Eu quero que tu tire a tua conclusão, tu faça o teu raciocínio aí, pensa, o que tu achou disso tudo? O que tu acha, torcedor? O Grêmio pode estar com a temporada comprometida, tem 2 mata-matas pela frente, são 11 jogos daqui para frente com o Paulo Vitor, a princípio. Desses 11 jogos, tio Breno não vai estar, 2 por Covid e os outros pela seleção, temos 2 mata-matas. Justamente os 2 mata-matas que o Grêmio tem para disputar. Ou seja, sim, se isso for verdade, e me parece que o Grêmio foi posto a risco, o Grêmio foi exposto, botaram a nossa temporada de 2021 ao sabor do vento, da sorte. Eu não estou acreditando nisso ainda, eu não consigo nem encerrar esse vídeo. Fala tu aí, deixa os comentários. Cara, te inscreve no canal, também dá para ser membro agora do canal do Esperoto, da Esperoto TV. Membro a partir de R$ 7,90, cara. Assina lá, tem benefícios exclusivos. E se tu gostou do vídeo, deixa o like, porque like é gostei. Então, se não gosta, não dá para deixar o like, tá? Nada goela abaixo. Tamo junto, irmão. Eu tô perplexo ainda. Até me perdi no final. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Com relação ao Paulo Vitor, nosso entendimento, o entendimento da comissão técnica, que ele é um goleiro de primeira linha do futebol brasileiro. Nós achamos, a comissão técnica acha, que talvez o Everton esteja num nível, o Santos, um nível assim, superior, talvez, mas a partir daí, entre os melhores goleiros do Brasil, sem dúvida o Paulo Vitor está.